Bate-papo Novo Tempo. É isso aí, Bate-papo Novo Tempo, começando agora. Deixa eu falar aqui com ele, você que acompanha a gente. Oi, gente, tô aqui e olha o meninão aqui, ó. A barba continua, Já está se preparando aí para o seu novo visual New Look 2020. Nosso amigo Haroldo Melo. E aí, Haroldão? Animado, meu amigo? Rapaz, muito animado, principalmente por ter a companhia dos nossos ouvintes. Que legal. E internautas que estão conosco. E eu quero saudar duas pessoas especiais. Opa, só agora. Uma é a minha mãe espiritual na igreja, a dona Merita, que ela ouve a Rádio Novo Tempo. Outra é a dona Alice, que é ouvinte inveterada da Rádio Novo Tempo. Então, bom dia a essas senhoras maravilhosas. Dona Merita e Alice. E dona Alice. Um beijo também. Obrigado por vocês ouvirem a rádio. Haroldo, a gente na semana passada começou a tratar daquele negócio, birra, as crianças que fazem muitas birras, aí a gente até falou lá de mercado, falou de igreja também, que é muito complicado, né? E às vezes a gente não entende bem, ou os pais não sabem lidar bem com essa situação. A gente tratou aí de várias questões e ficou ainda faltando, né? Você até falou na semana passada sobre algumas atitudes dos pais, né? Alguns são permissivos, alguns são punitivos. Eu lembro que você falou aí dessa diferença, que os dois não são bons, tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Você não pode ser permissivo demais, nem punitivo demais. Tem que ter regra. E hoje nós vamos falar justamente sobre essa questão, como prevenir a birra, né? E quais também os erros que os pais não devem cometer. Exatamente. Vamos lá. É interessante, a gente não gosta de rotina, né? É verdade. Não gosta, mas para quem tem filho que gosta de usar do expediente da birra, sim, a rotina, ela é preventiva. Por exemplo, você vai para um parquinho com seu filho. Antes de chegar no parquinho, você conversa com ele e já coloca para ele o que ele vai fazer no parquinho, vai brincar, não vai botar a mão na boca, não vai ficar pegando coisa do chão, não vai se afastar do pai ou de quem estiver com ele ali pelo parquinho. Se vai para a igreja, a mesma coisa, não ficar correndo, gritando e perturbando a ordem do culto. Então, quando você começa a conversar com seu filho sobre isso, embora que ele seja pequeno de idade, mas ele entende e vai começar a colocar isso em prática na vida dele, no momento que ele estiver naquele ambiente. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente já tem como pais prever as coisas. Exato. Né? Já sabe que criança gosta de brincar, gosta de fazer bagunça. Então a gente já senta com a criança, olha, a gente vai para a igreja, lá você não pode ficar correndo na igreja, você não pode brincar com os amiguinhos, não pode puxar a orelha de ninguém, nem o cabelo de ninguém, tem que sentar do lado do papai, tem que orar junto com o papai, é mais ou menos isso. Não gritar, porque tem menino que gosta de gritar dentro da igreja. Ou ficar correndo também ali, né? Ou ficar correndo, exatamente, atrapalhando o ritual da igreja, né? E é importante também, nesse momento da prevenção, quando você chega em casa, elogiar o bom comportamento do garoto ou da menina e também aconselhar pelas coisas que de repente escapou, não é? Porque eu já vi menino todo arrumadinho, de terninho e tudo, quando chega assim para um período da programação, já está sem o terno, camisa para fora da calça, e a menina já tirou os enfeites da cabeça e aquela coisa toda, né? Então elogia o que é bom, mas também aconselha naquilo que pode fazer para que ele melhore o seu comportamento. Esse é o modo preventivo. E não ser um camarada autoritário, punitivo, rigoroso, hostil. Conversar, dialogar com a criança. Interessante que o acordado não sai caro, né? Então, se você vai passear com a criança, seria legal e ideal você já dizer, ó, a gente vai fazer isso, aquilo, né? E tem que ser dessa maneira, organizar tudo direitinho, combinar com a criança, né? Combinar com ela. Você falou a coisa estratégica. Combinar, não é impor, é combinar. Conversa e explica para ele, diz assim, você entendeu o que é que o papai ou a mamãe está falando para você, não é isso?
e pede para o garotinho repetir. Ele vai repetir. Então, é isso mesmo que você vai fazer. Ele diz, eu vou fazer. Então, Gostei pronto. dessa sua dica, né? Porque às vezes os pais falam e as crianças não estão nem aí, estão dispersas, né? Exatamente. Você tem que confirmar se ela ouviu, se ela entendeu e que resposta ela vai lhe dar para poder Exato. trabalhar com ele. Até porque quando ela repete, você pode dizer, lembra, você não falou, você tinha entendido, a gente tinha combinado uma coisa aqui. Exatamente. A prevenção parte disso Que aí. legal. Agora, tem um detalhe também que os pais devem evitar, é a questão do respeito, né? Na verdade, evitar abusar da criança quando ela está cansada, né? A criança está cansada, sim. Você tem que respeitar isso aí. Tem que respeitar esse momento, porque, como nós falamos na outra vez, a criança tem o seu ritmo. E às vezes, quando nós estamos com elas por aí, nós queremos que elas estejam no nosso ritmo. E às vezes ela está cansada, está com sono, está com fome. Os que sujam a fralda estão sujos. E aí é todo um desconforto. E nós temos que saber tratar isso com a criança, né? Por isso que a prevenção parte do princípio que você conheça o ritual do seu filho para fazer as coisas que não firam esse ritual enquanto for possível. Agora, lembrando que criança não é igual, né? Tem criança que é mais quietinha, tem criança que é mais ativa e você vai ter que dar os teus pulos aí, né? Exatamente. Ellen White fala que as crianças que têm o intelecto muito desenvolvido, os pais têm que se desdobrar na questão de trabalhar o raciocínio com essa criança, para ela poder crescer com a inteligência voltada para o que é bom. E a questão do ambiente influencia também? Muito. Imagine você estar num ambiente barulhento de muita buzina, de camarada furando o cimento com aquela britadeira, ou de sons muito altos. Isso tudo irrita a criança. Um ambiente externo barulhento é fator também de tirar a estabilidade emocional da criança. Agora, dentro desse aspecto, quando você, pai, mãe, for procurar uma escola, procure uma escola que trabalhe a inteligência multifocal da criança, que dê atenção ao estado emocional da criança e que não seja uma escola barulhenta, porque a criança, em vez de ir para lá e ficar confortável e desenvolver o seu intelecto, ela vai ficar estressada. Então, tem que olhar também a ambiência escolar da criança. Se há muito ruído, se tem muito barulho, muita coisa próximo dela que provoca esses ruídos, isso faz a criança ficar altamente estressada. Então, tem que perceber essa questão de como a escola trabalha com as crianças. A gente vê muitas crianças que em casa eram uma coisa e depois que começam a estudar, elas se transformam por conta, às vezes, dessa falha dos pais, desse né? momento. Porque, veja bem, você leva a criança, sai de um ambiente da sua casa de tranquilidade e, de repente, vai para um ambiente barulhento, onde tem muito grito, onde tem muito som alto, onde muito barulho, barulho, barulho. Aquilo vai fazendo a criança perder o seu controle emocional. E chega um momento que ela não aguenta. Você está falando de escola, mas também a gente pode lembrar de creches, né? Creches também. Qualquer ambiente coletivo que a criança for ficar, tem que ser um ambiente pacífico, calmo, tranquilo, para evitar que ela fique estressada e fique fazendo birra, porque cedo, quando você sai para levar para o colégio, ela pode fazer uma cena de birra para não querer ir. Ou quando você for deixar na escola, ela arme uma cena ali para não ficar na escola e você fica pensando, mas o que está acontecendo? Entendeu? Às vezes ela está sofrendo bullying na escola. Já está dando aquele sinalzinho de alerta, né? Exatamente. Pai, mãe, muito cuidado com a reação do seu filho quando ele começa a manifestar uma não concordância de querer ir para a escola. Você não pode impor e brigar com ele. Você tem que conversar e tentar entender o que está acontecendo para ele ter essa reação. Eu achei legal você falar isso, porque eu estava assistindo ontem um vídeo justamente de uma psicóloga. Ela estava dizendo que o filho dela, quando vai para a escola e tal, ele conta tudo para ela, os pormenores. O que fiz lá, foi legal isso. Quer dizer, amizade, né? Exatamente. É bom desenvolver isso aí. Exato. Bom, e
Erros que jamais devem ser cometidos na educação dos filhos nessa questão da birra aí. Primeiro que tudo, não ceder à exigência da criança quando ela está fazendo birra. O pai permissivo, para resolver a questão, ele vai lá, dá o que ele quer, faz o que ele quer e pronto, matou a questão. Porque a princípio parece ótimo para ele, né? Exatamente. A criança estava fazendo aquela birra toda, ele estava incomodado com aquele barulho, faz o que a criança quer, ela pede lá uma bala, ele diz que não pode, ou pede um sorvete, ou pede aquilo, pede o celular, ele em instantes, né, resolve o problema dele, mas está prejudicando. Tem filho que vai para a escola, quando chega na hora do pai deixar na escola, faz birra com o pai porque quer comer alguma coisa da escola que não é muito bom de saúde para ele. E aí ele apronta aquela situação toda. E o pai permissivo, para se ver livre daquilo ali, vai lá, compra, já deixa tudo organizado. O pai que tem um espírito mais temperamental, briga com o filho e impõe para ele não ter acesso àquele alimento e tudo mais. O bom é que você vá com tempo deixar seu filho na escola, porque se acontecer um caso desse, você ter condições de conversar com ele para que ele entenda o que é bom para ele e o que não é. Mas não ceder logo de imediato às exigências do filho. Primeiro você tem que ver se realmente isso faz um bem para ele. Você falou daqueles pais que são autoritários. E aqueles pais que ficam fazendo manifestações, batem a porta, jogam coisa no chão e tal, falam alto na frente das crianças? Isso é muito complicado para a cabecinha da criança. Essa atitude está dizendo para a criança que ele tem que ser igualzinho como eu estou fazendo. Intolerante, brabo, que eu tenho que usar força para me impor. Entendeu? Que se precisar utilizar bens materiais para manifestar o meu estado emocional, eu tenho que fazer. Por isso tem muita criança que quebra vidro de carro, risca carro, joga coisa no chão, quebra a louça da mãe, por causa desses atos. Quer dizer, a criança aprende a ser hostil. Sim. Quando ela deveria ser ensinada a ser uma criança pacífica. Então o pai não pode fazer isso, porque isso também, quando chega o momento da criança, ela faz birra e na birra ela pega qualquer coisa que está no alcance dela e joga no pai, joga na mãe, nos irmãos, joga no chão, quebra, rasga. Ou até batem nos pais, né? Até bate nos pais, parte com o objeto na mão para bater nos pais. Então é um mau exemplo que o pai não deve fazer diante dos filhos. Por mais irado que ele esteja, eu sempre digo o seguinte: você está muito irado, vá para o seu banheiro, dê uns gritos ali, puxe a descarga e deixa o negócio embora. Essa eu gostei. Bom, e com relação aí ficar disputando com a criança, medindo forças e tal, a criança que é bagunceira lá, deixa os brinquedos jogados, eu não vou guardar nada não, e aí? Esse é interessante, né? O pai desce o nível dele de adulto para criança e disputa com a criança o poder que tem ali. Vai guardar o brinquedo? Não vou. Vai, não vou. Vai, não vai. Ah, não vai, vou pegar o cinto. Vai. E fica nessa disputa. Quando deveria conversar, né? Sim. Dialogar com a criança, expor para ela o motivo daquilo ali. O meu irmão era diferente de mim e da minha irmã. Quem era mais calmo? Você ou... Eu. Você. Ele já era muito agitado, então a gente arrumava tudo bonitinho. Ele, de uma certa distância, pegava o brinquedo dele e jogava lá e derrubava tudo. Era aquela confusão. Mas a mamãe, ela sempre conversava com a gente de modo coletivo de como fazer as coisas. E é assim que tem que ser, porque senão a criança ela vai ser rebelde, ela vai ser confrontativa, desafiadora, e ela não vai respeitar norma, regulamento, regra, nada. Vai crescer uma pessoa rebelde. É aquilo, você não está respeitando no colégio ou na igreja porque não está respeitando em casa. Exatamente. Em casa é o laboratório dessa criança. Se ela é treinada para ser agitada, ela vai ser agitada. Se ela é treinada para ter um bem-estar emocional, vai ter, mas o laboratório é em casa.
E não tem desculpa para a criança ficar com comportamentos diferentes daquilo que se espera quando ela é bem treinada em casa. Exato. Você falou aí há pouco das regras, né, que os pais devem estabelecer. Sim. Porém, tem que se tomar um cuidado muito grande também com relação a esses pais fazerem muitas regras a ponto de serem muito autoritários, né? Você tem que ter a sua regra, tem que sustentar o seu ponto de vista, mas também não pode ser aquele pai autoritário. Não, você falou uma coisa interessante, porque tem pai que pega uma folha de A4 e enche de regra e diz aí, lê, tá aqui as regras e tudo mais. Criança não precisa muita coisa, mas precisa daquela regra importante de ordenamento das ideias da criança. Agora, não faça disso um cavalo de batalha com seu filho. Não imponha, porque você está criando resistência. O interessante é que qualquer ato do pai de imposição ou de hostilidade vai colocar na criança o espírito da resistência, em vez da aceitação, da amabilidade e da concordância com aquilo que ele está orientando. Então, o importante, poucas regras e negocie com seus filhos, converse, dialogue, para que ele entenda. Faça ele dizer o que ele entendeu do negócio, para que a compreensão dele fique razoável em torno daquilo que você quer. Poucas regras. Entendi. A gente está partindo já para o final da nossa conversa, mas colocando agora em prática, porque é muito fácil na teoria, mas quando aquela criança começa a espernear, começa a gritar, Haroldo, você não sabe o barulho que é, toda a cidade do Pará ouve, todo o estado do Pará ouve, toda Belém ouve, toda a região metropolitana, você não sabe a força que tem o gogó do meu filho. Nessa hora, o que tem que ser feito, Haroldo? Olha, uma coisa que não pode fazer nessa hora, ficar querendo conversar com a criança. Não, ela não está interessada em te ouvir. Ela está interessada em expressar o estado emocional dela. Eu conheci um cidadão que morava no meio do quarteirão. Quando ele abria a boca, o quarteirão todinho ouvia. Misericórdia. O gogó do cara era terrível. Então, os pais, nesse caso, passam por uma situação muito difícil de tratativa com a criança, mas ele não tem que ficar conversando com a criança, tentando explicar alguma coisa e tal para aquela criança, porque ela não vai ouvir, não vai entender. Tem que fazer aquilo que você falou na semana passada, se afastar, deixar a criança sozinha? Exatamente. Mas não abandonar. Não abandonar. É ficar olhando, mas de longe. De longe, estratégico. Okay. Ou utilizar um distraidor. Alguma coisa que você sabe que a criança gosta. Tentar mudar de conversa ou dar um brinquedo? Tipo assim, se é um menino, ele tem um carrinho de estimação, pega aquele carrinho de estimação, mostra para ele. De repente você tira a atenção dele desse negócio. Se está na rua, você pode apontar alguma coisa interessante, de luzes, de movimento que está acontecendo para desviar a atenção do menino daquele quadro. Mas não queira dar uma lição de moral ali, que o ouvido dele não vai ouvir, porque ele está interessado em expressar o que ele está sentindo. Ele pode estar ressentido, ele pode estar frustrado, ele pode estar estressado e ele não vai ouvir nada, não. Você vai perder tempo, né? Exato. Tá bom. Puxa, quanta dica, quanta coisa errada que a gente não faz, né, gente? Conta aí, como é que você faz, hein? Não é assim que você faz também? Começa a gritar também, não é verdade? Mas o Haroldo tá falando que não pode gritar nessa hora, não. Tem que ficar quietinho, se afasta, deixa a criança perceber que ela tá ficando mal na fita aí, né? Exatamente, exatamente. Haroldo, telefone aí para contato. Eu sei que o pessoal gosta demais de te ouvir, mas gosta também de te ver na igreja, né? Exato. Você tem feito um trabalho legal, ajudando as famílias, eu sei disso, sem cobrar nenhum centavo, recebendo os convites, indo às igrejas, qualquer igreja você tem ido aí, denominações, Pessoa da Batista, Assembleia de Deus, outras igrejas mais, você vai sem cobrar nada, é só combinar o dia, você coloca na tua agenda e o tema também ali voltado para a família, você já prepara, né? Como é que faz aí para te convidar? 8456 13 12. Tá fácil esse número, né?
8456. 1312. Ó, aqui, olha como é que é, ó. 8456, ó. Ó, tá a sequência, ó. Exatamente. 8456, 1312, ó. 13 e 12. Volta aqui, ó. 13 e depois 12. Depois que 12. número fácil. Você, Volta. não é à toa que você já trabalhou no banco, você gosta de número, né? Já percebi. Você que escolheu esse número aí. Exatamente. É um Haroldão, número bem fácil. Deus te abençoe e continue com a gente. Na semana que vem já tem algum tema aí, vamos ainda ver. Rapaz, e você aí? gosta de gritar? Não gosto muito não, porque Não? eu sou radialista, né? Porque... Mas semana que vem nós Sim. vamos entender o que o grito provoca no filho. Como nós não temos ideia do que isso provoca de trauma numa criança quando você grita com ela. Grita e ainda fala coisa que não deve, né? Exatamente. Xinga a criança, rebaixa a criança. Você é igual ao teu pai, você não sei o que, você é um burro, você não vai dar em nada. Isso faz um mal tremendo. Vamos falar sobre esses gritos aí na semana que vem, né? Exatamente. Tá certo, conversei com ele aí, Haroldo Melo, nosso amigo terapeuta familiar. Rapidinho, repetindo o número dele aí, tem o WhatsApp também, tá? Isso. Quem quiser falar com ele é o 9, se for ligar, 9 coloca na frente, né? Se não, só coloca 8456 1312, tá? DDD 91 8456 1312. Grande abraço, gente. Daqui a pouquinho eu tô de volta com muito mais aqui na Rádio Novo Tempo. Claro, esperando por você. Você ouviu o nosso Bate-Papo Novo Tempo de hoje. Bate-Papo Novo Tempo.